Bom dia, irmãos, graça e paz. Muito bom dia. Presente de Natal para mim, isso aqui? Mudou? Preciso sair mais, as coisas melhoraram bem nesses 20 dias. Quero agradecer em especial aos irmãos que estiveram orando por nós, nesses 20 dias que estivemos fora, fazendo um tratamento médico. E correu tudo bem, viu, irmãos? Muito obrigado, agradecemos de coração. Não fosse a bondade de Deus e a oração dos irmãos, tudo seria muito mais difícil. Mas estamos bem, graças a Deus, essa manhã incrível de Natal, porque o Natal não é uma questão de data. Nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas não importa, a questão é que é uma questão de fato, não de data. Nós comemoramos a vinda do Filho de Deus a esse mundo, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. E o Ministério de Música foi muito feliz ao escolher músicas que honram ao Espírito Santo, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. É assim que o Verbo se fez carne, o Deus homem veio a esse mundo. É assim que a luz veio ao mundo. Título da mensagem de hoje, Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco, Deus entre nós. Havia uma profecia antiga, lá em Isaías 7,14, que dizia assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Nós vamos falar hoje desse Deus que, ao encarnar, se identificou com a sua criação de uma forma inimaginável. Esse Deus, ao encarnar, se identificou conosco em nossa dor mais profunda, a dor causada pelo pecado. E depois desse Deus conhecer essa dor, ao se fazer carne e ser tentado em todas as coisas que nós somos e passar todas as dificuldades que passamos, ao partir de volta para o seu lugar de honra, ele fez o seu povo ser identificado nele, na sua justiça e no seu caráter, ao nos enviar o Espírito Santo aos nossos corações. Ele se identifica conosco e nos faz identificados com ele. O autor de Hebreus narrou de uma forma incrível esse acontecimento, a encarnação do Filho de Deus. Essa encarnação que não tem paralelo algum na história. Deus se tornando um de nós. Se você quiser abrir comigo, Hebreus capítulo 2, verso 11 em diante. Versão NVI, se você quiser acompanhar aí na tela. A minha eu não sei qual é, mas a do telão é NVI, porque eu não lembro, eu não anotei. Todos lá? Hebreus 2, do 11 em diante. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que Deus ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Até aqui. Um texto maravilhoso, incrível, que revela esse Deus Emanuel, esse Deus que está conosco, esse Deus que se identificou conosco ao ponto de se tornar um de nós. Ao ponto de escolher na sua eternidade, ele que poderia escolher qualquer coisa, ele escolheu se tornar um de nós. Ele não escolheu se tornar um anjo. Ele não escolheu socorrer a anjos. Ele escolheu a humanidade. Ele escolheu a mim e a você. Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos.
Ele escolheu ser um de nós. O Deus que contém todo o mundo foi contido dentro de uma manjedoura naquela noite. O Deus que é dono de todo o universo estava ali, aconchegado nos braços de Maria, naquela noite em que a luz veio ao mundo e pela primeira vez o pão do céu foi oferecido nessa terra. Deus está conosco. Essa é uma verdade que muda completamente a vida do povo de Deus. Porque Deus não está conosco, não estava conosco apenas naquela noite em que Ele nasceu. Deus não estava conosco apenas com Israel. Deus não estava com o seu povo apenas por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, nos momentos em que Ele andou por essa terra. Deus está conosco hoje, porque Deus está na sua palavra, na palavra da cruz. Porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Porque Ele enviou o Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Ele está conosco hoje. Está nos moldando hoje. Ele habita em nós. Ele se identificou conosco e nos fez identificar com Ele também. E Ele está ao nosso lado. Ele está hoje presente aqui. Está no nosso passado. Já está no nosso futuro. Ele está conosco, entre nós, habita entre nós. Não é à toa que o tabernáculo na antiga aliança era construído no meio do povo, no meio do arraial, simbolizando que Deus sempre estará conosco. E não é à toa que em Apocalipse diz que Ele habitará no meio do seu povo e será o nosso Deus para sempre. Porque Ele é um Deus que escolheu estar conosco, ao ponto de estar em nós, e nós nele também. É um Deus que se identifica conosco de uma forma como nenhum outro Deus na história se identificou ou desejou se identificar com o seu povo. É uma verdade poderosa, é uma verdade necessária, é uma verdade intensa, essa que Deus está entre nós, e essa verdade muda radicalmente as nossas vidas, inclusive muda todas as nossas motivações. E o apóstolo João captou com profundidade e precisão essa verdade ao dizer: o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o medo ainda pressupõe juízo. Ou seja, ou nós vivemos no amor de Deus, porque Ele está conosco, ou vivemos no medo, no pecado e consequentemente na expectativa do justo juízo de Deus acerca disso. E quanto mais nós vivemos no medo, mais nós odiaremos. Porque o pecado é exatamente a expressão de ódio a Deus. Ou vivemos no amor de Deus, ou vivemos no medo. Quando vivemos no pecado, vivemos no juízo de Deus, com medo do juízo de Deus. E esse medo do juízo de Deus, porque Deus odeia o pecado, Deus julga o pecado, esse medo de Deus nos levará a odiar a Deus. Mas aquele que rompe com o pecado, vive no amor de Deus. E passa a amar a Deus. Essa é a ideia de João. E é preciso compreender bem, porque viver no medo não é a mesma coisa que ter medo. Assim como viver no pecado não é a mesma coisa que pecar. A palavra faz essa distinção. Nós somos pecadores, mas um filho de Deus já não vive no pecado. Nós podemos eventualmente ter medo de algo, e é normal ter medo, é uma reação natural e necessária, mas nós não podemos, como filho de Deus, ou não precisamos mais, vivermos no medo, porque o medo pressupõe juízo, mas o Filho de Deus já encarnou, e já recebeu a ira de Deus e o juízo de Deus no nosso lugar. Podemos viver no amor de Deus. Podemos viver com as nossas motivações, tendo como base o amor de Deus, o amor perfeito de Deus. Nós não precisamos mais viver motivados pelo medo. E é muito importante que você e eu compreendamos nessa manhã o estrago que é em nossas vidas vivermos motivados pelo medo. Vivermos a nossa vida baseados no medo. Isso causa um estrago enorme
no relacionamento tanto com Deus, tanto com o nosso próximo. Perceba comigo que se tudo que você faz é baseado no medo de algo e não baseado no amor, nós somos amputados de uma vida real. Nós somos sequestrados de uma vida que vale a pena. Porque nós estamos vivendo com base no medo. Deixa eu te exemplificar para ficar mais fácil. Se todas as minhas ações no casamento são feitas com medo de perder o meu cônjuge, na verdade elas não são baseadas no amor. Porque tudo que eu faço não é feito para o outro, é feito para mim mesmo. É feito para saciar o meu medo de perder o meu cônjuge. Eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim. Tudo que eu faço no dia a dia, tudo que eu faço de bom é com medo de perdê-lo. Não porque eu amo. Essa é uma motivação errada. Não existe amor se um filho se relaciona com seu pai sempre com o medo do castigo do pai e não porque ama o pai. Não tem relacionamento nisso. É um relacionamento baseado no medo, que não vai produzir amor. Se todas as minhas ações na vida são feitas para evitar o mal e não para fazer o bem, na verdade eu jamais irei praticar o bem, porque eu apenas estou tentando evitar o mal. Não é à toa que o nosso Senhor deu uma regra de ouro para nós. Qual a regra de ouro? Tudo que você quiser que façam para você, faça pelo outro. A palavra não é deixe de fazer o que você não gosta apenas. Existe um provérbio aí, paralelo à Bíblia, que diz, olha, tudo que você não quer ao outro, não faça. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, o que você deseja que faça com você, faça pelo outro. É positivo. Não é com base no medo. É muito mais do que não fazer. É motivado pelo amor. O que você quer que faça, faça pelo outro. Isso é a lei e os profetas, disse nosso Senhor. Nisso se resume a lei e os profetas. Se todas as minhas ações na vida são baseadas no medo da morte, eu jamais vou ter uma vida verdadeira. Porque tudo que eu estou fazendo é apenas tentando não morrer, mas eu não estou vivendo. Eu estou vivendo com base no medo. Eu não estou realmente cumprindo o propósito de Deus. Eu não estou realmente abraçando a missão de Deus. Eu simplesmente estou tentando evitar morrer. E é um movimento natural isso, mas nós não podemos nos basear no medo. Vivermos no medo. Se todas as minhas ações para com Deus é porque eu tenho medo da sua condenação eterna, então já não existe espaço para o amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Já que o medo pressupõe juízo. E se nós cremos no Filho e na sua obra, nós sabemos que o juízo de Deus já veio nas costas dele. Ou seja, não há mais lugar para o medo. Não há lugar mais para vivermos com base no medo, mas nós precisamos viver com base no amor ao Pai. As nossas ações, tudo que eu faço ou deixo de fazer, não pode ser com medo da condenação eterna. Nós precisamos trocar essa relação. Agora nós temos um Pai no céu. E eu preciso fazer algo porque eu amo. Como por exemplo, a irmã que entregou aqui. Não com medo de Deus a castigá-la porque ela não deu, mas porque ela ama. Essa é a motivação certa. Eu não quero aqui, irmãos, reforçar uma falsa segurança. Se há alguém aqui que vive no pecado, essa palavra não é para você. A palavra para você é arrependa-se. Mas, se você é de fato um filho obediente, está aqui essa manhã, se você luta contra todas as suas forças contra o pecado, se de fato você nasceu de novo, então você não precisa mais viver com base no medo da condenação. Você pode tirar essa motivação e viver com base no amor de Deus. É assim que nós vivíamos, mas não precisamos mais. E eu tenho percebido nos atendimentos que faço, muitos filhos de Deus verdadeiros, vivendo, tendo a motivação para viver no medo. Obedecendo a Deus por medo. Indo aos cultos por medo. Fazendo o que faz
por medo e não por amor. E eu penso que isso se dá porque falta compreensão sobre justamente esse fato que comemoramos hoje, a encarnação do Filho de Deus, o fato da luz ter vindo ao mundo, o fato de Deus ter se tornado um de nós e ter dito a nós: não temas, porque eu te remi. Não temas, porque eu te comprei. Quando você passar pelo fogo, você não se queimará. Quando passar pelas muitas águas, você não se afogará. Porque eu sou o seu Deus, com grande amor eu te remi. Falta compreensão ao povo de Deus sobre a obra completa, terminada e consumada do nosso Salvador na cruz, que nos encontrou e que nos tirou de uma vida de medo. Nós não precisamos mais ser escravos do medo, como disse o autor de Hebreus. É para esse lugar, tirar você do medo e te levar para o reino do Filho do seu amor, que Deus deseja fazer nessa manhã. Sairmos desse lugar para irmos para debaixo das suas asas, num lugar seguro. Porque Deus, ao se tornar um de nós, nos livrou do medo do diabo, do medo da morte, do medo da vida e do medo do próprio Deus. É isso que nós vamos ver essa manhã. Deixa o seu texto aberto aí em Hebreus, que esse é o texto que nós vamos usar, amém? Diz lá o começo da nossa leitura: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Veja bem, irmãos, porque Deus se fez um de nós, não precisamos temer o diabo e não precisamos temer a morte. Tem gente que vive escrava do medo do diabo e vive escrava do medo da morte. E isso nos paralisa diante do chamado de Deus, diante da vida abundante que o nosso Senhor nos ofereceu. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós temos uma missão gloriosa de levar o Evangelho à frente. E vivermos escravizados do medo irá nos paralisar nessa missão. Irá nos paralisar de vivermos a vida que Deus tem para nós, debaixo dessa missão. Se vivemos com medo do diabo e com medo da morte, seremos paralisados. Eu conheço pessoas que parece que Jesus ainda não venceu o diabo. Sabemos, irmãos, que ainda resta uma batalha final, mas ele foi vencido na cruz do Calvário. Ele já foi vencido. Ao se tornar um de nós, o nosso rei lutou e derrotou o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. No Calvário, nós presenciamos a morte da morte na morte de Cristo. Como disse John Owen, a morte morreu na morte de Cristo. O mal foi conquistado na morte de Cristo. A morte já não tinha poder sobre ele, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E não tem poder sobre nós também, porque todo aquele que creu já passou da morte para a vida. Não há mais temor. Cantamos aqui, não é? Porque ele vive. Temor algum existe. Não há temor, porque ele vive. Porque ele se tornou um de nós, porque ele encarnou, porque ele viveu, porque ele se deu livremente, porque ele ressuscitou, porque ele subiu aos céus e porque ele enviou o Espírito. E porque ele voltará uma segunda vez. Temor não há. Ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. É nisso que cremos. Jesus desceu à mansão dos mortos, ele foi o primeiro a entrar no inferno e a sair de lá. Tem um versículo que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós entendemos muito errado esse versículo, porque as portas do inferno
Depois que alguém entra lá, não sai mais. É isso que o versículo diz. E as portas do inferno não prevalecerão com a igreja, porque o nosso Senhor entrou lá. Ele desceu à mansão dos mortos e arrebentou as portas do Hades. E levou o seu povo junto com ele embora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque aquele que tem ao seu Senhor que venceu a morte, vencerá a morte também. A morte não tem domínio sobre ele. Não permanecerá no pó, não permanecerá nas trevas, não permanecerá no mundo dos mortos, não permanecerá no inferno, no juízo eterno de Deus, não será condenado. A morte não segurou Jesus. Ele se entrega, ele morre no Calvário e ele desce à mansão dos mortos. E a hora que ele volta, que ele sai de lá, ele tem as chaves do inferno e as chaves da vida eterna na mão. Ele derrota os nossos inimigos. A morte morreu na morte de Cristo. A morte foi tragada pela vida. O apóstolo Paulo chegou a cantar: onde está, ó morte, a sua vitória? Foi tragada a morte pela vida. Onde está a sua vitória? Ou seja, nós não precisamos mais viver com medo da morte e do diabo. O diabo que tinha poder sobre a morte foi vencido. E Jesus tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. O nosso Senhor, aquele que lutou por nós. Já parou para pensar, irmãos, que porque Deus encarnou, você não morre mais? O Filho de Deus se tornou o Filho do homem, para que todo filho do homem possa se tornar filho de Deus. C.S. Lewis disse. É isso que nós comemoramos no Natal, a encarnação do Filho, que nos tirou da morte e nos levou para a vida. Esse é o primeiro ponto que o autor de Hebreus coloca. Existem pessoas escravizadas com medo do diabo e da morte. Não há necessidade de ter medo nesse sentido. Mas o autor também coloca um outro grupo de pessoas que tem medo não apenas do diabo e da morte, mas tem medo da própria vida. Porque se você vive escravo do diabo e da morte, esse medo, se a sua motivação para viver é essa, só evitar o diabo e só evitar a morte, com medo deles, na verdade você perde a sua vida, você vive escravizado nisso. E o autor de Hebreus diz lá, nesse trecho que lemos a partir do versículo 15, diz assim: e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Agora o verso 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nós não podemos viver com medo. Quando Deus encarna e se torna um de nós, Ele nos livra do medo da vida. E como que isso acontece? Vou ler mais uma vez essa confissão de fé dos nossos irmãos do passado, que faz parte da confissão de fé da comunidade Amor e Graça também. Vamos lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Cremos nisso. Ele estava em sua glória eterna. Ele poderia ter ficado distante de nós. Pense em Jesus antes do primeiro Natal, na sua glória eterna, porque ele já existia eternamente. Ele é Senhor, juntamente com Deus Espírito e juntamente com Deus Pai. Ele é Deus, eternamente. Imagine Ele na sua glória, em comunhão eterna com a Trindade, plenamente satisfeito, sem precisar de nada, sem necessidade alguma, simplesmente sendo
quem Ele é, desfrutando da presença do Pai e do Espírito eternamente. Ele estava lá nessa glória, mas Ele decidiu encarnar e se tornar um de nós e sofrer tudo o que sofremos. E seria muito difícil para nós, se nós tivéssemos um Deus que não conhecesse de fato as nossas limitações. Você imagina lidarmos apenas com um Deus que é perfeito, que nunca errou, mas que não conhece o que passamos de fato. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você saber que o mel é doce, a outra coisa é você comer mel. Uma coisa é alguém te falar do gosto de algo, ou te contar sobre um país que você não foi. Outra coisa é você estar lá. Uma coisa é Deus ser onisciente e saber o que é o sofrimento humano. Outra coisa é Ele sofrer na pele o sofrimento humano. Outra coisa é Ele morrer como nós morremos. Enfrentar inclusive a morte como nós enfrentamos. Enfrentar o diabo como nós enfrentamos. Enfrentar a vida como nós enfrentamos. Tendo que ganhar a vida, Ele era carpinteiro. O Deus que é dono de tudo, teve que ralar. Saber o que é ter que ganhar o pão para trazer para dentro de casa. Uma coisa é Ele saber disso na eternidade, na sua glória. Outra coisa é Ele descer aqui. E Ele desceu. Porque o nosso Deus não é um covarde, não é um general que fica à distância dando ordens na guerra. Ele vence no campo de batalha. É isso que Ele fez. Mas Ele decidiu descer. Ele foi concebido pelo poder do Espírito. Nasceu de uma mulher. E esse credo é maravilhoso porque ele coloca Jesus na história. Ele cita Pôncio Pilatos. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, para ninguém ter dúvida que ele de fato existiu. Que ele esteve aqui. Ele veio aqui. E porque ele veio aqui e passou por tudo isso, o autor de Hebreus diz, e assim ele se tornou um sumo sacerdote, fiel e misericordioso, que se compadece das nossas limitações e necessidades, porque Ele mesmo sofreu tudo que nós sofremos. E é exatamente por isso, porque depois de cumprir toda a lei em nosso lugar, porque nós falamos muito da cruz, mas a vida de Jesus nos salva também, porque Ele viveu uma vida perfeita para depois se entregar por nós, para se oferecer como um sacrifício. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, Ele carregou o peso da lei em nosso lugar. A lei nos condena. A lei é boa, mas ela nos condena. Porque nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus, como Deus exige, mas Ele viveu sem cometer um pecado sequer. Porque Ele é o Deus homem. Ele precisava ser humano para ser legítimo pagador da dívida da humanidade. É a homens que Ele ajuda, aos filhos de Abraão, não a anjos. Os anjos que foram condenados, não tem salvação. Porque Ele não morreu por anjos. Ele morreu por nós. Porque Ele fez isso. Porque Ele escolheu isso. Porque Ele viveu a vida perfeita e cumpriu a lei de Deus em nosso lugar e se entregou livremente. E depois de ter se entregado livremente, descido à mansão dos mortos e voltado para o seu lugar de honra, quando Ele volta à presença do Pai na Trindade, agora Ele já não está mais como antes de ter encarnado. Agora é o Deus homem que está na Trindade. É um de nós. Existe um homem na Trindade agora, que nos representa, que intercede por nós a todo momento diante de Deus. Como diz o texto, que a todo momento está dizendo, está orando por nós, a todo momento trabalhando por nós e dizendo: Pai, perdoa, Pai, perdoa, Pai, abençoa, Pai, faz isso, Pai, ele precisa daquilo, é isso que eles precisam, Senhor. Pai, envia mais o seu Espírito para eles, Senhor. É isso que Ele está fazendo noite e dia e noite, pelos séculos dos séculos, intercedendo pelo seu povo junto a Deus Pai, o Deus homem que faz parte da Trindade, que orou: Pai, eu oro e peço a Ti, que onde eu esteja, eles estejam comigo. Vocês creem que Jesus teve a sua oração atendida? Por Deus?
ele pediu ao Deus Pai: Senhor, o que eu te peço é que onde eu esteja, pouco antes de partir, ele pediu: onde eu esteja, o que eu te peço, Pai, é que os meus estejam comigo. E onde Jesus está? Junto a Deus Pai, junto ao Espírito, junto à Trindade. Nós não precisamos mais viver no medo, porque esse menino nos foi dado. Ele é a nossa alegria. É Ele quem estabelece a paz sem fim sobre o trono de Davi para sempre. Ele conhece as nossas dores. Nós não precisamos temer, porque não existe oração ou provação que passemos que Deus não conheça em detalhes o que está acontecendo com você. Não existe situação que Deus não possa se compadecer de nós. Não existe escuridão que Ele não possa iluminar. Não existe pecado, impureza, doença que Ele não possa consertar. Porque o nosso Deus é assim. A lógica, né, irmãos, é que os leprosos eram afastados do convívio das pessoas. Porque é óbvio, se você tocasse um leproso, você também poderia se contaminar e morrer. Era uma medida necessária. Inclusive a própria Bíblia no Antigo Testamento manda fazer isso, né? As cidades em que os leprosos viveriam, eles tinham que ser apartados por uma questão de saúde. Mas com Jesus a coisa muda. Porque quando ele toca o leproso, ele não fica leproso, ele purifica o leproso. Quando a luz vem ao mundo, não é as trevas que o dominam, ele domina as trevas. E é assim conosco também. Quando ele nos toca, não é a nossa fraqueza que toma conta de Jesus, é a sua força que toma conta de nós. É a sua fé que toma conta de nós. É a sua cura que vem sobre nós. Por isso, nós não precisamos temer a vida. Não precisamos viver escravizados pelo medo. Amém? Para finalizar, verso 17, acompanha comigo. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus nos livra do medo da vida, da morte, do medo do diabo e do medo de Deus também. O ser humano tem medo de Deus? Tem medo de Deus. A Bíblia relata vários episódios em que o povo tinha medo de Deus. Inclusive naquele com Moisés, vocês se lembram? O povo falou: Moisés, vai lá porque nós não queremos ir. Nós temos medo de Deus. O ser humano tem medo de Deus no fundo. Pode falar que não tem, mas tem. Porque no fundo nós sabemos que Deus é justo e que nós merecemos o seu juízo. Todo ser humano sabe disso, por mais que negue. Por mais que queira dizer que Deus não exista, por mais que queira intelectualizar, por mais que queira afirmar o contrário, todo ser humano sabe no seu íntimo que tem algo errado com ele. Algo diz que algo está errado. Algo ali no fundo dele diz que não está certo o que ele está fazendo. Ele sabe disso. E tem medo de Deus. E foge de Deus assim como o nosso primeiro pai fugiu quando estava errado lá no Éden. Quando Deus diz: Adão, onde é que você está? Ele se escondeu e apareceu com o quê? Com uma folha de figueira. E a folha de figueira representa a tentativa humana de cobrir os próprios pecados. Não dá certo. O homem tem medo de Deus. E deve ter medo de Deus realmente, se você não o tem como um amigo. Se ainda você não é filho. Só que viver com medo de Deus, quando se trata do povo de Deus, é um problema. Porque Deus não deseja que as nossas relações com Ele sejam baseadas no medo. Nós precisamos ter temor a Deus, não medo de Deus. Nós que já nos arrependemos e cremos na sua palavra.
E só sai desse ponto de medo, da relação de medo com Deus, aqueles que abriram mão completamente da justiça própria para abraçar a justiça de Cristo. Porque somente Ele é quem satisfez a justiça de Deus em todos os aspectos e tornou propício o nosso relacionamento com o Pai. É isso que quer dizer no texto, fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja, tornar propício o nosso relacionamento com Deus. Ele fez propiciação pelos nossos pecados, ou seja, já não existe dívida nossa com Deus. Ou seja, já não há mais por que ter medo de Deus. Para aqueles que creram. O apóstolo Paulo diz, glória a Deus, que sempre nos conduz em triunfo por meio de Cristo. E por meio de nós, exala a sua fragrância, que é cheiro de morte para aqueles que estão morrendo, mas cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos. A imagem de Paulo aqui, a imagem da salvação, do triunfo, é de um general romano que venceu a batalha e está entrando na cidade, com o seu cortejo de vitória. E ele está dizendo, glória a Deus, que em Cristo, que foi vitorioso, nos conduz em triunfo. E quem está derrotado são os demônios, os principados, as potestades, esse mundo caído e todos aqueles que são inimigos de Deus. Ele nos conduz em triunfo. E naquela ocasião histórica, o general ia à frente e fragrâncias iam sendo queimados, perfumes, que representava vitória para o povo que venceu e derrota para os prisioneiros de guerra. O evangelho é sentença de vida para aquele que se arrependeu e é uma sentença de morte para aquele que nega o Filho de Deus. Ele é cheiro de vida para nós, estamos sendo salvos, e cheiro de morte para aqueles que recusam e rejeitam o Filho. Mas Deus, glória a Deus que nos conduz em triunfo por meio de Cristo, e nos leva com Ele, e por meio de nós, exalamos o bom perfume de Cristo. Uma das perguntas mais necessárias que nós precisamos fazer é por que Jesus veio a esse mundo e por que Jesus morreu na cruz. São duas perguntas essenciais. A resposta mais imediata que nós damos é que Jesus veio e morreu para nos salvar. É verdade essa resposta, mas ela não é toda a verdade. Porque antes de mais nada, o Filho veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita e se entregou livremente para satisfazer a justiça de Deus. Porque ele disse, a minha comida, minha bebida é fazer a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade de Deus. É a Ele que eu obedeço. O primeiro propósito de Jesus era satisfazer a justiça de Deus, porque sem Ele satisfazer a justiça de Deus, que nós quebramos, a dívida que nós fizemos ao quebrar a lei de Deus, sem fazer isso primeiro, sem fazer a propiciação, não teria como nós termos relacionamento com Deus. A tábua da Arca da Aliança, em que ficavam os dois querubins olhando para ela, se chama propiciatório. É onde o sumo sacerdote aspergia o sangue da aliança no dia do perdão. Jesus é essa tábua que torna possível, firme, inabalável, o perdão de Deus concedido à humanidade. Ele fez propiciação pelos pecados do povo, portanto não precisamos mais ter medo de Deus, porque Ele é quem recebeu todo o terror e a ira de Deus na cruz do Calvário. Foi Ele quem bebeu a taça da ira de Deus até a última gota em nosso favor e se entregou por nós. Ou seja, Ele já recebeu a ira de Deus, já tornou propício o nosso relacionamento. Não há mais por que ter medo de Deus. A justiça de Deus já foi satisfeita. Deus está plenamente satisfeito com a obra do Filho. E quando Ele olha para mim e para você, Ele nos olha por meio de Cristo, que nos conduz em triunfo até a presença do Pai, até aquele grande dia. Nós fomos livres do pecado, da lei, do diabo e da morte. Ministério de Música, por favor. Fique em pé, vamos finalizar.
Não há mais o que temer, irmãos. Preste bem atenção nesses versículos. Justificados, pois, temos paz com Deus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou falar de novo, vocês não ouviram. Justificados, pois, você estava prestando atenção no Ministério de Música, presta atenção aqui. Justificado, pois, temos paz com Deus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Digo para que não pequem, mas se pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu dou a vida pelas ovelhas, e ninguém as tira da minha mão. Quem disse isso foi Jesus Cristo, o justo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Jesus Cristo disse isso. Se nós nascemos para esse menino, Ele nos tira dessa relação de medo e nos coloca numa relação de filhos com Deus Pai. Porque todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quanto o receberam em seu coração, lhes deu o poder de serem filhos de Deus. Esse menino nasceu para a humanidade inteira, mas você também precisa nascer para esse menino, para que você viva uma vida baseada no amor dele e não no medo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros, e Ele estenderá o seu domínio, para que venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, desde agora e para sempre. Você pode aplaudir esse Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra, digam amém. Quantos a recebem, digam amém. Quero só dar uma instrução para você antes de orar por você, para a gente encerrar. Nós tivemos algumas doações aqui, um tênis, uma blusinha, tivemos uma papete, uma outra irmã trouxe uma papete aqui, tudo coisa boa. Se você está aqui, você tem alguma necessidade, vê lá se serve para você. Às vezes você tem um filho, uma filha, tem que ser filha, né? Tudo feminino. Às vezes você tem uma filha, às vezes você tem alguém da família que tem uma necessidade. Não serve para mim, mas é o número da pessoa que eu tenho uma necessidade, já tenho direção para isso. Você vai passar lá e vai levar e vai abençoar, tá bom? Nós precisamos aprender esse princípio. Murilo, muito bem usado pelo Espírito, diz que algo novo está acontecendo, porque um menino nos nasceu. Quando Jesus nasce em nós, nós não vivemos mais para nós mesmos. Amém? Eu quero te instruir a isso. A partir dos próximos cultos, de repente você tem uma direção. Sei lá, se é um profissional de alguma área. Pegar o Jurandir aqui, uma expressão assim. Jurandir é eletricista. Entende? Vai lá no fundo, escreve num papel: pastor, eu quero doar, não precisa escrever meu nome, doação de um dia de manutenção numa casa com necessidade de parte elétrica. Ele vem no corredor, deixa o papel no gasofilácio aqui. Nós vamos pegar o papel e vou dizer: olha, se houver alguém com necessidade extrema, não tem condição, às vezes é uma viúva, não tem condição de arrumar a própria casa, o irmão doou um dia de parte elétrica aqui para casa. Às vezes é um encanador, às vezes é um advogado, viu, advogado? Eu sou serralheiro. Às vezes você está com o portão lá caindo, não tem condição. Entendeu? Então você pode vir, queridos. Eu sou dado a anotar coisas quando Deus se move no nosso meio. Eu anotei ali no meu celular, que eu tenho um bloco de notas que eu anoto muitas coisas. Eu anotei lá, dia 24/12/2023. Deus iniciou um novo tempo na comunidade. Pela primeira vez, de maneira voluntária,
algumas irmãs vieram à frente e deixaram pertences no altar para quem tem necessidade. Está anotado aí, ó. Comunidade nunca mais será a mesma, irmãos. Porque nós passamos a compreender e a entender o que Deus está fazendo pelo nosso novo nascimento. Um menino nos nasceu. Abra suas mãos. E se você tem essa necessidade, passa lá no final, vê com os diáconos e leva para quem precisa. Se serve em você, já coloca no seu pé, já sai andando, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa manhã, uma manhã de milagres nessa casa, onde o Senhor está mudando a realidade, onde o Senhor está mudando o formato, Senhor, daquilo que nós fomos formatando ao longo dos anos, enquadrando a igreja dentro de regras e costumes e modelos que tiraram da igreja a liberdade do teu Espírito. Mas o Senhor está nos devolvendo. Nós te agradecemos por essa palavra nessa manhã, Senhor, onde a justificação de Cristo justificou a nossa vida. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo. E eu quero abençoar cada um dos teus filhos nessa manhã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o verdadeiro espírito natalino esteja em você e flua através de você. Que você tenha uma semana de graça, de favor, de poder lá fora dessas quatro paredes. Assim nós te abençoamos com a presença do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Vá em paz, amém e amém. Feliz Natal a todos. Cumprimente alguém que está próximo de você e diga: Deus te abençoe. Um Feliz Natal para você.